Exato. E já pegando esse gancho, Karine e doutor Leonardo, desse cenário que a gente está vivendo, qual que é a urgência de intervenção com políticas específicas, né, para poder atuar com tudo isso? Bom, acho que já está bem claro aqui, né, nesses 20 minutos aqui que a gente está falando da gravidade do problema, É né? sério. Então, trazendo, como a Karine falou, alguns dados para mostrar a urgência no sentido do trabalho, da ligação com o trabalho. Eu já falei lá que pelo IBGE, não é o melhor dado do mundo, 9% da população, né, que trabalha tem algum diagnóstico de doenças mentais. Mas aí a gente tem um dado que é mais fácil da gente pegar. Afastamento pelo INSS. 1/3, pelo menos, dos diagnósticos de afastamento de INSS são por transtornos mentais. 1/3. Tem uma porção de coisa ruim que a pessoa afasta do trabalho. Uma porção de doença, de se machucar, de cair, de operar, de fazer um bando de coisa. Não. 1/3 é tudo problema mental. Além disso, a gente tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que, em média, pegando as empresas no Brasil, né, as empresas brasileiras gastam anualmente 200 bilhões de reais, somando as empresas, por conta de problemas relacionados ao trabalho. Não só o famoso absenteísmo, né, a falta das pessoas, atestado ou simplesmente falta, mas hoje em dia a gente está com um grande problema no presenteísmo. O que é presenteísmo? É a pessoa que está de corpo, mas não está de alma. Tá Então, ali, mas não tá. isso é muito sério, isso é alarmante, são números altos de baixa performance no trabalho. Por quê? Porque está mentalmente doente. Então, é fundamental que a gente entenda a gravidade disso. É muito custoso, não só para a empresa, para o trabalhador também. Impacta a vida dele, impacta a progressão de carreira dele, impacta a manutenção dele na empresa, porque vai ter rotatividade na empresa, vai ficar pouco tempo, né? Vai ficar se afastando por problemas médicos, vai deixar de receber adequadamente, vai entrar no INSS, a empresa vai ter que botar outra pessoa no lugar. Então, é muito clara a urgência da gente tratar, levando em conta os dados tão importantes que nós temos relacionando problemas mentais e situações de trabalho. Então, né, é onde eu enxergo aí, principalmente, o que mostra a urgência que a gente tem. Eu acho que a gente pode, os dados por si só já dão o tamanho dessa urgência, não é? Mas a urgência ficou 10 anos atrás, a gente está atrás do problema, atrasado. A verdade é essa, não é? A gente está acordando para o problema quando o problema já se instalou, não é? Mas se a gente pode fazer algumas... o doutor falou do INSS, o INSS é um dado relevante e serve como termômetro, né? 1/3, como ele disse, dos afastamentos de INSS se deve a transtornos de ordem mental ou comportamental relacionados ao trabalho, mas eu tenho os números. Em 2023, foram quase 300 mil benefícios. Então, olha o custo disso. Um aumento de cerca de... Para 2022 a 2023, foi um aumento de 38%. É um aumento exponencial. E a tendência é que ele continue a crescer. Então, em 2024, a gente deve esperar números maiores. Então, a gente está observando esse impacto financeiro, econômico, social, enfim, mas esse problema já existe.
E ele está num momento muito mais agravado, o que chama mais a atenção, talvez, os números, mas ele já vem progressivo. Isso não aconteceu só em 2023, ele vem desde 2022, 2021, 19, enfim, não é? Então, a gente precisa... E aí tem uma pergunta que é importante quando a gente pensa nisso. As pessoas têm uma forma, às vezes, simplista de pensar, mas isso só atinge empresa grande, não é? O estresse só dá em empresa grande. Não. Para a gente ter uma ideia, 87% das empresas totais do Brasil enfrentaram pelo menos um afastamento de um trabalhador ou colaborador em razão de transtornos mentais em 2023. E se a gente parar para pensar que 90% das nossas empresas no Brasil são pequenas e médias empresas, nós estamos falando de maioria de afastamento em pequenas e médias empresas. Então, preocupar-se com a saúde mental de seu trabalhador é uma coisa só que empresa grande precisa fazer? Não. Ela precisa ser de qualquer empresa. De qualquer empresa. Eu acho que essa é a gravidade da situação. É que a gente, às vezes, esquece de proteger, dizendo, eu sou pequena empresa. Você é empresa. É empresa, é organização, tem pessoas, tem vidas, e essa preocupação, ela precisa ser em qualquer nível, né? E aí, já pegando esse link, algo que acendeu um alerta ainda maior para as empresas, né, Karine, foi as alterações, né, da portaria 1999 em relação à lista de doenças que passam a figurar agora as doenças ocupacionais. E aí? Essa portaria, né, essa atualização, ela já veio um pouco... Não quero usar a palavra atrasada, mas levou 24 anos para ela ser atualizada, né? Então, ela veio trazendo... Na verdade, o que acontece? O direito não pode se afastar da realidade. E nem as leis, não é? Quando as leis deixam de acompanhar as realidades, elas deixam de ter função, não é? E a mesma coisa é o direito. Se o direito não acompanha a mudança da sociedade, as necessidades da sociedade, ele perde a sua função como regulador, como, não parte da organização social. Então, essa portaria que veio, essa atualização, ela demorou 24 anos, não é? Ela trouxe 165, se eu não me engano, novas doenças foram acrescidas, fazendo um total de 347, eu acho, não é? Então, é um número grande. Essa portaria trouxe várias atualizações, mas 3 atualizações chamaram muita atenção, porque são relativas ao tema do que a gente está tratando, que é a ansiedade, o burnout e a depressão foram incluídas como doenças ocupacionais. Não é? Elas já eram incapacitantes antes, não é? Mas tem gente que fala, mas ela ficou incapacitante agora. Não, ela era incapacitante antes, não é? Mas hoje isso permite por que é importante que tenha havido essa atualização? Por que é tão importante estar no papel? Isso é importante porque essa portaria, né, do Ministério da Saúde, ela funciona como um guia não só para os médicos, não é, que o doutor pode explicar melhor, mas um guia para as políticas públicas. Um guia para que o direito entenda o que está acontecendo com essa sociedade. Não é? Para que a gente possa desenvolver programas e organizações mais saudáveis, mais orientadas para a segurança e saúde no trabalho, um ambiente de trabalho mais saudável. Então, essa portaria, ela trata de forma mais ampla as doenças, não é? E incluiu essas doenças que são doenças que já existiam, elas não passaram a existir agora, não é? Mas elas essa portaria vai possibilitar um guia melhor para as políticas públicas, especialmente. Não é novidade, mas está aí, né, como um alerta realmente para as empresas, né? Sim. E fundamental, né, essa colocação de forma a colocar em destaque. Por quê? Porque, digamos assim, é uma necessidade que a gente coloque dentro de um ambiente
econômico-financeiro, bem de cara, para que se volte o olhar e os entes com poder façam medidas específicas para mitigar, como o nome da nossa live, os problemas. Porque enquanto está no ambiente apenas pessoal, a pessoa com ela mesma, com a família dela, não é uma coisa que vai ser tão vista dentro da esfera pública ou mesmo da esfera particular. Isso vai ser visto quando fica muito claro como esse cenário impacta no ritmo da sociedade. E o colocar essas 3 condições no rol de doenças do trabalho fez com que as pessoas enxergassem, parar e falar: opa, espera aí, é diferente. Então não é a pessoa que tem seus problemas em casa, pessoais, e que traz para o trabalho. Não, gente, é tudo interligado. E essa colocação das 3 doenças no rol de doença do trabalho apenas reforçou algo que dentro, né, de quem estuda já sabe há muito tempo, mas que agora fica claro, transparente para toda a população, para todo mundo. E, consequentemente, para que aqueles que têm poder de fazer alguma coisa possam, de alguma forma, se mexer e fazer alguma coisa. Perfeito. Impactou também, né, na própria, tendo um CID próprio, não é? Essas doenças têm um tratamento diferente na Justiça do Trabalho também, não é? E impacta bastante. Mas eu acho que também traz um pouco da responsabilidade. Não, a gente fala em políticas públicas, mas não é só obrigação do Estado, governo, cuidar disso. Quando a gente tem uma situação tão alarmante, com dados tão alarmantes, é preciso que todo mundo se conscientize que todos que contribuem para o problema precisam contribuir para a solução. Exatamente. Exato, é uma atuação em conjunto em todas as esferas, né? E Karine, já indo, né, aí para um dos nossos temas centrais, que é falar um pouco mais sobre a Lei 14.831, fala um pouco para a gente aí desses critérios, né? E qual que é a importância que essa lei traz, tanto para as empresas e também aí para os colaboradores, para os profissionais. Então, a Lei 14.831, né, que é novíssima, né? Nova, Agora, acabou de sair do forno aí, é março de novinha, já está vigente, não é? É uma lei novinha. Mas essa lei, ela é um esforço legislativo para reduzir esses impactos que a gente está conversando aqui, não é? É uma tomada de consciência do Poder Legislativo do tamanho do problema que nós temos. Então, que nós temos que buscar uma solução, não é? Então, essa lei, ela é um avanço no sentido da valorização da saúde mental, não é? Promovendo essas práticas que visam o bem-estar do trabalhador, que visam maior segurança e saúde no trabalho. Elas criam também um diferencial competitivo, quando a lei cria uma certificação, não é? Essa lei criou um certificado chamado Empresa Promotora de Saúde Mental, não é? Pelo próprio nome do certificado, a gente já entende qual é o objetivo da lei: promover a saúde mental. E dentro de saúde mental, é importante a gente dizer, a lei inclui também questões de discriminação e assédio em todas as suas formas. Porque um ambiente discriminatório, um ambiente onde há qualquer tipo de assédio, por si só ele não é saudável. A gente já consegue. Já começa por aí, né? Entender que ele não é um ambiente saudável. Então, ali andam juntos outros comportamentos que a gente já consegue identificar como comportamentos que são insalubres, que não são saudáveis para uma organização, seja ela qual for. Então, a lei se preocupou em promover essa saúde mental. E promover essa saúde mental, ela criou critérios bem específicos, não é? Critérios que devem ser atendidos por quem pretende ter essa certificação.
Quem pretende ter essa certificação precisa atender a esses critérios, não é? Então, quais são os critérios? Implementação de um programa de promoção de saúde mental. Isso é a primeira coisa, não é? Implementar esse programa de saúde mental, como a gente falou, é uma implementação multidisciplinar. Não é só criar no papel. Eu tenho aqui, ó, o programa está na gaveta, vou pegar aqui. Não. Implementar quer dizer ter em prática, não é? Executar de fato, né, o que se propõe. De fato. E dentro desse programa também ofertar aos seus trabalhadores, colaboradores, acesso à saúde mental com profissionais, com psicólogo, psiquiatra, não é? Não é só o ombro amigo, não é? Precisa oferecer, de fato, os profissionais de saúde, acesso a esses profissionais da área de saúde. Também promover a conscientização da importância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho, através de campanhas, de workshops, de treinamentos. Mas por que isso é tão importante? Porque muitas vezes, o doutor pode dizer muito melhor, mas a doença mental, o transtorno mental, ele é estigmatizado, não é? Muito. Ele é estigmatizado. Então, a pessoa que tem, às vezes, nem quer assumir isso, porque, por medo de como isso vai ser recebido. Então, é preciso que a gente se conscientize que, assim como a gente quebra uma perna, a gente vai ao ortopedista e não tem problema nenhum, né? Ninguém esconde um gesso de uma perna quebrada, não é? A gente também não se diminui por ter uma doença de ordem de saúde mental, não é? A gente precisa procurar o profissional. Então, essa conscientização é muito importante que ela seja promovida dentro desses programas de saúde mental. A capacitação da liderança, não é? As lideranças dentro da empresa, elas precisam estar parte desse programa. Não adianta eu criar um programa onde os líderes não acreditam, não participam, e é só para cumprir um critério. Isso não cumpre o critério que a lei prevê, não é? Então, também a realização de treinamentos específicos voltados para a saúde mental. E, obviamente, ações de combate de discriminação e de assédio, de exercício da desfiguração de comportamentos que sejam próximos a assédio. Então, mas não é só implementar. Eu implemento e esqueço, nunca mais eu atualizo, nunca mais eu avalio. Não. A lei se preocupou que a implementação tem que ser real e ela precisa ser avaliada. Porque só há melhoria quando há avaliação. É quando eu concluo, posso melhorar aqui, ou isso aqui não funcionou, preciso reorganizar, é que a gente promove a melhoria. E a lei se preocupou com isso. Então, a lei se preocupou com ações que, de fato, envolvam o bem-estar do profissional. E dentro desse bem-estar do profissional também está a transparência e a prestação de contas. Uma empresa que não esteja dentro, né, de padrões de transparência, provavelmente não será um ambiente muito saudável, não é? Então, a lei se preocupou com os critérios que a lei criou, se preocupou com a implementação de forma ampla, abrangente, que abrace todas as áreas da empresa. É uma certificação de 2 anos. E para ser renovada, ela não tem renovação automática, é preciso passar novamente para avaliação. Porque o importante, que é o foco que essa lei tem, é em realmente promover uma melhor qualidade de ambiente de trabalho, e não puramente criar mais um documento. A ideia não é essa. E qualquer descumprimento de norma ou até não atendimento de critério pode gerar a perda da certificação. Então, é sim. Agora, o que essa certificação significa no mundo empresarial? Além de você ter profissionais que vão ser mais produtivos, além de você ter melhores performances, não é? Você vai ter uma vantagem competitiva no mercado.
Um Exatamente. mercado competitivo como o que nós temos hoje, você ter uma certificação de que você promove saúde mental, que você constrói uma cultura organizacional sadia para os seus funcionários, é sem dúvida nenhuma um bom aspecto para os seus investidores analisarem, não é? Isso vai refletir na responsabilidade social da empresa, que é um tema que se fala muito agora, não é? Na governança corporativa, na competição dessa empresa dentro do mercado. Então, essa certificação é tão valiosa porque ela traz também ganhos positivos, econômicos e sociais para a empresa. Então, essa lei, ela traz uma oportunidade, ela traz mais um recurso que a empresa pode ter para enfrentar o mercado competitivo usando de um recurso extremamente positivo. Perfeito, perfeito. E realmente, como a gente falou no início, né, Karine, efetivamente executar as ações propostas, né, e não simplesmente desenhar essa estratégia e não fazer com que ela efetivamente aconteça. Então, vai existir aí, obviamente, uma comissão, né, para poder fiscalizar isso. Tudo isso está sendo ainda, logo mais a gente deve ter informações mais detalhadas a respeito, para que as empresas possam entender de forma bastante assertiva, poxa, então ok, então estou executando essas ações, estou efetivamente agindo, né, de acordo com essas diretrizes, e não é só demonstrar, mas com certeza está apto aí, né, para qualquer tipo de verificação necessária para ser essa certificação aí liberada para a empresa, né?